Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira em cima do seu evangelho. Não é o que ele traz de mudança nessa quarta-feira, esse dia novinho para a gente mudar. Aquele pouquinho que a gente pode se doar todos os dias, não é, para fazer a vontade dele, para agradar seu coração e também para traçarmos o caminho até a vida eterna, até a nossa salvação, né? Para isso, a gente precisa entender o que ele quer. Precisamos entender esse mistério chamado a palavra de Deus, que ele quer para nós. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, livro de Lucas, capítulo 13, e o versículo é do 22 ao 30. A salvação é para todos. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu: façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu lhe digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: não sei de onde são vocês. E vocês começarão a dizer: nós comíamos e bebíamos diante de ti, e tu ensinavas em nossas praças. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam injustiça. Então haverá aí choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vocês jogados fora, muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Vejam, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus vem falar sobre esses dois caminhos que temos para seguir à nossa frente. Não é? A palavra diz que é um caminho onde eu vou encontrar uma porta larga e uma porta estreita. O que significa essa porta estreita? O que significa essa porta larga? Não é? São dois caminhos que eu tenho que seguir. Eu preciso escolher o caminho da salvação. E para mim escolher o caminho da salvação, eu tenho que entrar por essa porta estreita. A porta estreita é a porta da minha salvação. É a porta do céu, vamos se dizer assim. Só que aqui na terra, essa porta, ela representa muita tribulação. Não é uma porta, um caminho que eu vou traçar que vai ser moleza, não. Né? Para mim conseguir a salvação, eu preciso estar num lugar estreito, num lugar apertado, né? Por quê? Porque é um lugar para mim desconfortável. Eu preciso passar por esse desconforto aqui na terra para que eu encontre a minha salvação, a minha paz espiritual, que é a vida eterna. Por outro lado, se eu escolho a porta larga, é a porta do mundo. É tudo que me é fácil. Todas as facilidades que o mundo me oferece, eu estou vivendo. Muito bem, obrigado. Só que com Jesus é diferente. Todos nós queremos viver, entrar pela porta larga, viver as coisas do mundo, viver desobedecendo a Deus, fazendo a vontade da nossa carne, tudo aquilo que a gente quer, mesmo sabendo que vai contra a vontade de Deus, mas mesmo assim eu quero a vida eterna quando eu morrer.
Eu quero a minha salvação, eu não quero ir para o inferno, mas também eu não quero sair do caminho largo para viver o estreito. Esse caminho estreito é um caminho de muita tribulação, de muita tribulação, né? Existe nesse caminho muitas provas. Jesus nos prova para ver se realmente a gente, né, está sendo verdadeiramente fiel a Ele. Nós somos provados em todos os sentidos, né? São dificuldades. Muitas vezes a gente pensa que começar a caminhar na igreja, né, vai ser uma maravilha. A nossa vida vai mudar, a gente não vai ter mais problemas, a gente não vai ter mais nada. Mas não é bem assim, né? Parece que aí é que aparecem as coisas para que a gente desista desse caminho e muitos desistem. Muitos não conseguem passar pelas tribulações, pelos problemas, pela doença e se desvia para outros lugares, para outros caminhos mais fáceis, que é o caminho do mundo, né? No mundo eu tenho uma larga porta, né, de oportunidades para mim, que é me dado muitas vezes de graça, né? Mas é tudo contra a vontade de Deus. Tudo vem a ser contra os mandamentos de Deus, não é? Então, é me oferecido, eu sou humana, eu me alimento daquilo. Quanto mais eu tô no mundo, mais eu quero, não é? Viver a vida com Jesus não é fácil, minha gente. Não é fácil. Não é fácil você viver a vida da forma que Jesus pede aqui. Ah, mas você está sendo muito radical. Eu não quero viver dessa forma que Jesus fala, nem ele é tão radical assim. Em nenhum momento na palavra de Deus eu vejo facilidade para que a gente entre lá no céu, para que a gente possa conseguir a vida eterna. Em momento nenhum, em evangelho nenhum, eu vejo essa facilidade. Eu só vejo aqui uma lição de casa. Seguir a vontade de Deus, né? Seguir a vontade. E o próprio evangelho ele vem dizer que quando ele vier e a porta se fechar, essa porta estreita se fechar e você não tiver entrado, você vai ficar fora. Eu vou ficar fora, né? Eu vou ficar fora da vida eterna. E a gente vai querer entrar e a gente vai ver as pessoas lá e a gente vai querer estar lá e a gente não vai poder. E ainda a palavra diz que ele vai dizer, eu nem te conheço. Aí a palavra aqui cita, né? Quando é falado aqui, que nós iremos dizer, mas Senhor, a gente vivia ali ceando contigo. A ceia, né? É a Santa Eucaristia no nosso caso. A gente vivia recebendo Eucaristia, vivia indo às missas ao domingo, a gente participava de grupo de oração, a gente vivia com a Bíblia debaixo do braço, né? A gente deixou de usar roupas escandalosas para vestir rouponas, aquelas roupas grandes, compostas, né? E Jesus diz, nem te conheço. Por que Jesus vai dizer isso? Por quê? Porque dentro do nosso coração, muitas vezes a gente não faz a vontade de Deus. A gente aparentemente a gente faz, mas dentro do nosso coração a gente não faz. Então nós não somos pessoas verdadeiramente convertidas, né? Na frente dos irmãos da igreja, muitas vezes eu sou uma pessoa, mas em casa eu sou outra. Eu sou outra no meu trabalho, eu sou outra. Entendeu? Então, aparentemente, Jesus quer que o nosso coração ele seja limpo e que a gente haja conforme o nosso coração. Mas que esse coração ele haja de forma correta, conforme a sua vontade. É por isso que existe a palavra de Deus para que seja meditada, para que a gente possa cair na real das coisas erradas que a gente faz. Então, como que vai acontecer dessa porta se fechar e eu ficar fora? Quando eu permaneço na vida de pecado em que eu estou, não é? Existem aí os convites
a conversão, o convite a viver uma vida, não é? Um pouquinho mais regrada conforme a vontade de Deus, mas a gente não aceita. E aí a palavra vem dizer que vai chegar o dia que o dono da casa vai chegar e vai fechar a porta. E quando fechar a porta, se a gente não tiver se convertido, se a gente não tiver fazendo a vontade de Deus, pelo menos se esforçando para fazer, iremos ficar fora, mesmo estando dentro da igreja, mesmo a gente acreditando em Deus. Mas se a gente não mudar, se a gente não for um católico concreto, um católico verdadeiro que vive a palavra de Deus, você vai ficar fora, eu vou ficar fora, né? Não adianta eu chegar lá na hora e dizer, mas Senhor, eu comungo todos os dias, eu recebo a Santa Eucaristia, eu sou uma pessoa carismática, eu sou uma pessoa que vivo na igreja todos os dias. Não vai adiantar, porque Jesus ele vai nos desconhecer, não é? É triste, é uma palavra dura, mas é o que ele está falando aqui. Então eu preciso querer entrar por essa porta estreita, permanecer nessa vida de tribulações que vai aparecer. Vai aparecer tribulações. Eu não sei se você já ouviu falar em pessoas que diz, quando eu não era da igreja não me acontecia tanta coisa ruim, tanta tribulação não passava pela minha vida, né? Ué, mas você quer ganhar o reino do céu assim, facinho, facinho? Não vai. Não vai. Tem que ter tribulação. Por quê? Porque tem que ter fé, tem que ter comprometimento, tem que ter joelho no chão, tem que estar sempre em busca, né, de Jesus ali. Para quando o dono da casa chegar, eu esteja preparada a entrar e ficar, e não ficar de fora. A palavra diz que a gente vai ver as pessoas que forem dignas de entrar no céu. E se a gente não mudar, se a gente não fizer a vontade de Deus aos poucos, também iremos ficar fora. Não se iluda com pessoas que vivem dentro da igreja, que se dizem ser muitas vezes evangélico, muitas vezes, né? Que olha para você que está fora e muitas vezes está condenando. Ah, fulano não muda, fulano não quer se converter, porque Deus vai abrir cova, vai fechar cova, né? A cova ela vai se abrir, vai se fechar para nós a qualquer momento. Não é Deus que faz essas coisas, né? Não é Deus, é o tempo que vai chegar para cada um de nós. Quem faz a desgraça da nossa vida somos nós mesmos, com a nossa desobediência, não é? Com o nosso achismo. A gente acha isso, a gente acha aquilo, e aí a vida vai passando, né? E não há uma conversão verdadeira. Eu não dou o meu sim. Eu não tenho um compromisso com o consagrado. Não tenho. Não quero saber de compromisso. Eu não quero me comprometer a todos os dias estar lendo a palavra de Deus. Eu não quero me comprometer a estar indo à missa. Não, eu acredito nele aqui dentro do meu coração e ponto. Enquanto isso, eu estou fazendo tudo o que o mundo me oferece. E vai chegar um momento que o dono da casa vai chegar, ou seja, vai chegar o momento que Jesus vai chegar na nossa vida, né? E esse momento é o momento da nossa morte. Então, a partir desse momento da morte, iremos ter o quê? Um primeiro julgamento. É justamente aí, será que eu vou querer permanecer fora dessa porta estreita? É melhor eu caminhar aqui nesse caminho estreito, nesse caminho de dificuldade, de tribulação, mas que eu sei que lá tem a eternidade me esperando, né? Então a gente precisa tomar essa consciência de querer no coração o desejo de se converter verdadeiramente, de fazer a vontade de Deus, ou que pelo menos você comece com o desejo no coração de mudar, mesmo que você não mude da água para o vinho, não é? A palavra todos os dias tem um pedacinho do evangelho, como a gente vê, e todos os dias a gente tira um ensinamento para nós. Então, hoje eu levo para a minha vida que eu preciso estar dentro
de casa quando o dono da casa chegar e fechar a porta. Porque se eu estiver fora da casa, ele vai me desconhecer e eu vou ficar fora. Ou seja, as pessoas que não se convertem, as pessoas que não têm a menor intenção de mudar de vida, vão ficar fora, isso é fato. Ah, mas ele morreu na cruz, nos prometeu a salvação. Sim, com certeza. Ele morreu daquela forma para nos salvar. Estamos salvos em Cristo Jesus. Mas existe a lição da casa chamada 10 mandamentos, que eu preciso mudar. E em todo canto da palavra eu encontro aqui. Ou muda, ou é inferno. Ou se converte verdadeiramente, vindo de dentro do coração essa conversão, ou não fica, não entra no céu, não entra na vida eterna. Todo lugar aqui da palavra que a gente abre, a gente vê. Jesus sempre lembrando, venham, se convertam. Mandou os seus apóstolos irem em busca de conversão do povo. Mas é uma conversão concreta, é uma conversão verdadeira. Entendeu? Eu preciso dessa conversão. Eu preciso sentir no coração esse desejo de querer viver a palavra de Deus. Ninguém vai virar santo. Eu costumo dizer, ninguém vai virar santo, né? E não viramos porque a gente não quer. A gente não quer um compromisso como os santos, né? As pessoas que têm esse título de santo se comprometeram com Jesus em deixar todo o pecado e viver unicamente para Ele. A gente não quer isso, né? Por quê? Porque a gente é 80% carne, desejo de carne, querer as coisas daqui e do que as coisas do alto. As coisas do alto dentro de nós é um percentual muito pequeno, né? Então hoje a gente vai desejar entrar nessa porta estreita para que a gente não possa ser jogado fora pelo próprio Jesus, pelo próprio Pai, né? Aquele que nos ama, ser obrigado a nos jogar fora, a desconhecer a mim e a você. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.